não me conhece, meu nome é Samara Muniz. Eu sou formada em Psicologia no Brasil, com especialização em Psicopatologia, Psicodiagnóstico também, Terapia Sexual. E no momento eu faço mestrado nos Estados Unidos, Mental Health Counseling, que é sobre saúde mental. E eu sempre me interessei sobre essa questão da sociedade, do ser humano. E uma coisa que me impactou muito desse meu processo é a questão da cultura, do choque cultural. Enquanto eu estava no Brasil, eu conhecia pessoas que falavam a mesma língua e pessoas que tinham a mesma cultura. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu, de fato, fiquei imersa numa cultura que é totalmente diferente da minha. Claro que tem pontos que eu associo por causa de televisão, por causa de filmes, e a gente acaba se identificando com esses pontos mais americanizados, né? Mas tem coisas diferentes. E eu também comecei a encontrar um grupo diferente, porque quando eu cheguei aqui, procurei a comunidade brasileira, eu achei que ia encontrar os mesmos brasileiros com que eu me relacionava no Brasil. E aqui cada um tem sua história, e isso é lindo, isso é bonito. E a gente vê que tem diferenças imensas, porque os brasileiros, não todos, mas muita parte dos brasileiros aqui são diferentes com os brasileiros que eu me relacionava no Brasil, né? E eu sei da mesma forma que muitos estranharam a minha forma. E aí a gente vai acabando se deparando, conversando com outras pessoas, conversando com outras culturas. Então a gente acaba fazendo um grupo de amizade muito diverso, né? E a gente precisa entrar em uma forma para se comunicar, para conversar. E a gente, como que a gente usa isso? Através da linguagem. Eu estava estudando um pouco e eu vi que a linguagem é um código. E é um código que foi concordado previamente. Então, se eu falo uma palavra e você entende, teve uma concordância para que chegasse naquela palavra. Por exemplo, se eu falar a palavra Facebook, vocês vão entender que eu tô falando, né, do Facebook, igual a gente fala no Brasil, Facebook, né? E se eu chegar a falar aqui Facebook, as pessoas vão entender que eu tô falando, né, dessa rede social que a gente posta, que a gente coloca foto, que a gente coloca opinião, que tem grupos, né? E onde todo mundo é rei, né? Brincadeira à parte, mas a linguagem é isso, é uma forma de comunicação. Então, quando a gente usa a linguagem, a gente usa o significado que foi previamente concordado para que eu seja entendida por uma pessoa e essa pessoa seja entendida por mim. Aí a gente se pergunta, por que então que tem essa concordância, a palavra tem um significado, mas ainda há problema na comunicação? Aí você pode estar pensando, pô, Samara, né? Às vezes você tem convivência com pessoas de outras culturas, de outras línguas, e por isso que a linguagem ela pode estar interferida em algum momento. Mas eu pergunto, e os brasileiros que eu converso? E os brasileiros que você está enfiado, às vezes no seu trabalho, na sua escola, na sua família? Você pode perceber que às vezes a comunicação, ela parece que há um problema de levar esse significado, a gente não se entende. E eu percebo que cada vez mais parece que há um crescimento de falar palavras, mas é uma perca de alguma forma na comunicação, de como que a gente entrega esse sentido. E aí eu tava percebendo que o problema não é o sentido e não é o significado das palavras, mas a nossa seletividade em usar a palavra, ou a seletividade de usar até o próprio significado de uma palavra, né? Por exemplo, eu falei do Facebook, então eu posso usar, o que é um Facebook para mim? Facebook é um meio de comunicação, onde que eu posso encontrar pessoas que moram distante de mim e tudo. E outra pessoa pode achar que o Facebook é uma forma de entretenimento, onde que você pode colocar suas opiniões e que não tem problema. Então, quando a gente se junta, às vezes há problema nessa comunicação. E por isso que eu falo que não é na perda do significado, mas na nossa seletividade parcial do significado.
Então, muitas vezes a gente tem um significado parcial e outra pessoa também tem outro significado parcial. E em vez de, nesse nosso encontro, a gente, ter essa completude da palavra, o que a gente faz? Não, a gente briga pela nossa visão, pela nossa parcialidade daquele significado. A gente quer falar que tá certo. E a gente ignora o outro e a gente pune o outro de alguma forma, como a sua visão é errada. E às vezes até atrapalhamos a nossa relação, interrompemos relacionamentos por causa da falta do sentido completo da palavra. Em vez de a gente unir o significado e entender toda essa completude, não, a gente quer brigar pela nossa parte, pela parte parcial, né? Então, o que eu vejo? Então, o problema de comunicação hoje não está na linguagem, mas na falta da completude do significado da palavra, da frase, da sentença e do momento. A gente vive na nossa bolha e a gente não quer admitir, porque a gente está numa geração que a gente tem acesso à informação de uma forma tão rápida, né? Antigamente você tinha que ir na biblioteca, hoje você não. No seu celular mesmo, você vai dar um Google e acha todo o significado daquilo que você quer. Então, como admitir numa era que você tem acesso tão fácil a conhecimento que você não conhece? Ninguém quer admitir a própria ignorância. E eu tava eu estava vendo um vídeo do Leandro Carnal, era Ler e Viver, se eu não me engano. Ler e Viver. E ele fala assim que a vaidade é maior que a nossa incapacidade. Interpretando um pouco o que ele estava falando, é que o nosso orgulho, a nossa vaidade, ela se impõe de tal forma que a gente não quer se predispor para conhecer aquilo que nós não conhecemos. Então a gente tem que ser dono da verdade e se colocar no papel de ignorante é se colocar no papel de eu não sei tudo. E isso é frustrante, admitir que não sabe tudo, admitir que você tem uma falha. Mas quando você admite que tem uma falha, isso é libertador. A gente começa a entender um pouco aquela frase de Aristóteles, eu só sei que nada sei, porque na nossa ignorância a gente sabe que tem algo além. Mas a gente precisa admitir o papel dessa nossa ignorância. A gente pode o quê? Colocar a outra parcialidade do significado da ignorância, que é você saber que você não conhece o que está por trás daquilo que você está conhecendo e que você pode conhecer. E que cada vez que você conhece, você descobre que tem mais coisas para conhecer. E vamos falar também do papel social da ignorância. A ignorância, ela conforma. Sabe? Quando a gente é ignorante, a gente relaciona bem com as pessoas. Porque no momento que a gente tem conhecimento, a gente começa a almejar mais. A gente não se conforma com algumas conversas banais. Pra que você quer perder tempo conversando da vida dos outros? Se a pessoa tem ruga, não tem ruga? Se fulano deixou de fazer isso ou deixou de fazer? Se você tem tanto pra conversar. Quando você tem conhecimento, você quer conversar sobre aquilo que você sabe. Você quer compartilhar aquele conhecimento, porque o conhecimento é libertador. E aí você começa a se sentir excluído. Então a ignorância, ela traz esse conforto social também, né? Mas o conhecimento, ele vai também, às vezes pode ser um grupo mais seleto, mas ele vai te agregar sim a um grupo. E é difícil porque às vezes você com um bom conhecimento, você começa a se diferenciar de pessoas que você tem um carinho, que você tem todo o amor, mas que você já não suporta aquilo. E você naturalmente vai se distanciar daquela pessoa porque você não aguenta essa conversa. Você não aguenta mais aquela mesma reclamação, sabe? Você não aguenta mais aquela pessoa que só tem uma visão parcial do mundo, sendo que você sabe que há tanto a descobrir, né? E que você tá nesse processo de uma eterna descoberta. Então, o conhecimento, ele eleva o seu patamar. Por isso eu te convido hoje, sabe? Assuma sua ignorância, mas não de uma forma eu sou burro. Assuma a ignorância no processo de, nossa, tem tanto para aprender e eu ainda não sei. Eleve o seu patamar.
né? Eu sempre acredito que a gente não pode tirar a venda do olho do outro, mas a gente pode tirar a venda dos nossos próprios olhos. E o conhecimento é amplo, pode ser filosófico, pode ser um conhecimento culinário, pode ser um conhecimento matemático, sabe? Não importa. Importa que você possa estar imerso nessa experiência. E eu realmente desejo para você assumir essa ignorância e se colocar nesse papel de imersão nesse conhecimento.